Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula de geografia. Vamos compartilhar aqui a nossa tela para a gente acompanhar os slides. Vamos iniciar hoje então o capítulo 16, dando continuidade ao nosso assunto sobre a água do nosso planeta. Então, como a gente viu na aula passada, a gente encontra a água potável, né, a água doce nos oceanos, nos mares, nas geleiras, né, nos topos das montanhas, nos lagos, nos rios, nos pântanos e também temos a água subterrânea. Então esse foi o assunto da aula passada e o ciclo dela. A gente viu também que somente 3% da água doce, né, pertence a toda a água do nosso mundo. O resto é toda a água salgada dos mares. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as águas oceânicas. Né? Então, a água dos oceanos e dos mares, né, forma a maior parte da hidrosfera. Segundo alguns estudos aí, os primeiros vestígios da vida até foram nas águas oceânicas. Né? Os oceanos formam, então, um ambiente adequado para a produção de cerca de 90% do oxigênio do nosso planeta, além de serem também um habitat natural ali de aproximadamente 30% da biodiversidade do planeta. Então, as águas dos mares, oceanos, né? Então, é muito importante para a produção de oxigênio e também 30% da vida do planeta está aí nessas águas, tá? Os oceanos, eles absorvem energia da radiação solar, que atinge, né, a superfície da Terra e liberam calor por meio da evaporação das grandes quantidades de água. Isso também ajuda a manter aí, então, o equilíbrio, né, da temperatura do nosso planeta. Na atmosfera também a condensação do vapor da água, isso a gente já viu também na aula passada, que evapora-se muita água desses mares, grandes oceanos, formando então as nuvens e depois as precipitações. Até então, também por isso, as águas salgadas, né? Ela tem muitos organismos, capturam muito carbono e lançam oxigênio, então, fazendo a fotossíntese, certo? Então, aí a importância dessas águas oceânicas também no papel, né, da manutenção do clima do planeta. Então, é muito importante essas águas de diversas maneiras, né? Então, a gente vai observando através das imagens que essas águas também são muito utilizadas pelo ser humano em questões de navegação, comércio, comunicação, né, fornecimentos de alimento, lazer. Então, a gente utiliza a água aí de diversas formas. Existe também a extração, né, de recursos minerais, como sal, petróleo, né, e também recursos, no caso alimentício, financeiro, a pescaria. Né? Então, nas imagens a gente vê pescadores, navios transportando containers gigantescos, muita mercadoria, praticando mergulho, né, o lazer, e também a extração do sal, também o petróleo, tudo aqui na imagem, a extração do sal aí das águas marinhas, certo? As áreas oceânicas, né, constituem, então, imensa massa de água que circunda todos os continentes, como a gente vê aqui no mapa, né? Todos os continentes são cercados pelas águas oceânicas, né? E quais são os oceanos? O Oceano Atlântico, que fica aqui, tá vendo? Entre, né, a África e a América, entre a Europa e a América. Temos o Pacífico, que fica aqui do outro lado, né, da América, chegando até a Ásia, que é o maior oceano que a gente tem. Temos o Oceano Índico, o Glacial Ártico, que fica aqui em cima, perto dos polos, e o Glacial Antártico, que fica próximo aqui aos polos sul. Eles cobrem, então, a maior superfície do planeta Terra, né?
Por isso que a gente fala que o nosso planeta Terra é azul, né? Por causa da grande quantidade de água que a gente tem. Nós temos vários tipos de mares, na verdade 3 tipos de mares. Temos os mares abertos, né, que são esses costeiros, os maiores que a gente vê. Os mares interiores, que estão no interior do continente, tá? Mas se comunicam com os mares externos, tá? Que tem passagem de estreitos aí até chegar nos mares abertos. E temos também os mares fechados, que são isolados dentro dos continentes, tá? A gente vai ver aqui na imagem, então, exemplos de mares abertos, né? Esses que estão expostos, né, aos grandes mares. Temos os mares fechados, né? Que são esses daqui. E o mar interior, que é aquele que não tem contato com nenhum. Tá vendo aqui, ó? Ele não tem contato com nenhum outro tipo de mar, tá? Nem esse mar tem contato, tá vendo que sai aqui? Né? Já tem um bracinho, um estreito que liga ao mar aberto, tá? Então tem essa diferença do mar fechado do mar interior. Tá? Então o interior ele acaba se comunicando um pouco e o fechado não tem nenhuma comunicação com outro mar, tá? E o mar aberto, que é esse que tem ligação direta, né? Já é amplo aí nos oceanos. Então, são esses 3 tipos de mares que temos aí no nosso planeta. Os movimentos do mar também são de acordo aí, né, com as marés, com as ondas, né, a circulação das correntes oceânicas. A maioria das ondas são produzidas pela ação dos ventos na superfície do oceano, né, e pela movimentação do assoalho oceânico. Lembrando que a Terra tem constante movimento, as placas tectônicas estão se movimentando, os ventos, né? Então, tudo isso altera as ondas, né, os movimentos oceânicos, certo? Outro movimento que a gente pode observar nas águas oceânicas é a oscilação periódica do nível do mar. Então, tem época que o nível do mar está mais alto, né? Maré alta, como a gente fala, e outras quando a maré está mais baixa, certo? As marés, elas vão ocorrer por causa da força da atração que a Lua e o Sol têm sobre esse movimento, tá? Então, dependendo da posição, da fase que a Lua está, né? Pode movimentar então a questão da maré. A maré pode estar mais alta ou mais baixa de acordo com a fase da Lua também. Tá? Elas ocorrem 2 vezes durante o dia, 2 movimentos de elevação do nível da água e 2 de rebaixamento, em um período aproximadamente de 6 horas. Então, de acordo com a Lua, né, vai movimentando, o Sol também, então altera aí a maré, podendo estar alta 2 vezes por dia e mais baixa 2 vezes por dia. O movimento de elevação do nível das águas é chamado de fluxo. Quando esse nível atinge o ponto máximo, mais alto, né, a maré mais alta, certo? Chama-se então de maré alta ou pré-mar. E o movimento de rebaixamento, né, quando ela está com fluxo, um refluxo, no caso menor, menos água, a gente chama de maré baixa ou baixa mar. Tá? Aqui na imagem a gente vê que a atração da Lua e o Sol, né, mexe então com as marés, de acordo com a posição que está. Tá vendo? A rotação, a Lua, então puxa mais a água ou eleva mais a água, tá? De acordo com as marés e o movimento da Lua. Correntes marítimas ou correntes marinhas
são porções de água oceânica que se deslocam continuamente, tá? Então, eles estão sempre em movimento, na mesma direção, né? E com igual velocidade. Elas têm origem na ação constante dos ventos e dos movimentos da rotação do planeta, como eu já comentei com vocês. Essas correntes representam temperatura de salinidade diferente das águas que estão em volta dela. Grande concentração de plânctons, o que atrai grandes cardumes e, consequentemente, intensa atividade pesqueira. Então, os plânctons são tipo uma vegetação, né, que tem ali, que atrai os peixes, tendo ali uma pescaria maior. Então, dependendo da região, é melhor para pescaria ou não, né? E dependendo da corrente marítima também. E às vezes ela está muito alta, muito forte, também atrapalha um pouco a pescaria, né? Aqui a gente vê a maré alta e a maré baixa em uma mesma localização, né? Então, a gente percebe que a água vai e volta, então, de acordo com a maré, certo? As águas continentais, então, a gente viu um pouquinho sobre as águas do mar, e agora a gente vê um pouquinho das águas dentro dos continentes, né? Não são apenas os oceanos e marés, então, que compõem a superfície líquida do planeta. A gente sabe que tem também os lagos, rios, águas subterrâneas, então, que compõem a hidrosfera. E também aquela água sólida, lá das geleiras, como a gente viu. Então, a gente vai falar um pouquinho dos lagos. Os lagos são porções de água que ocupam depressões de terreno. Então, lugares baixos, né, de terreno, que vai enchendo ali de água, virando um lago. Eles se formam pelo acúmulo de água das chuvas, escoamento de rio ou degelo da neve. As margens dos rios frequentemente são férteis, né, por causa da fertilização do solo ali através do lago, e são muito utilizados para a agricultura, desde as primeiras civilizações, né? Os lagos são de grandes dimensões e são muito importantes de via de transporte de mercadorias, e também são utilizados para o fornecimento de água em diversas cidades. Então, os lagos abastecem cidades que, né, são distantes de rios e ajudam também aí, dependendo do tamanho do lago, é gigantesco, tem lagos muito grandes que servem até aí de transporte. Existem também alguns lagos artificiais, né, que são feitos pelo homem mesmo, transformar a natureza, dependendo da escavação que se acontece, ou mesmo planejado lá, né? Então ele pode ser também feito pelo homem. Esses lagos se formam com o represamento de águas de um rio para a construção de uma usina também. Esse é um exemplo também de uma outra construção de lago feito pelo homem. Então, ele, para fazer uma hidrelétrica, ele tem que fazer uma barreira no rio, né? Então, conforme para o rio com uma barreira, a parte de trás da barreira ele vai alagar e pode formar alguns lagos até distantes, tá? Com o alagamento. Tem a parte ruim também disso, né? Que causa algumas causa, vamos dizer assim, alagamentos mesmo, em regiões de plantação, em regiões até de cidades, de comunidades, que já se perderam por causa disso, tá? Vamos lá. Temos também, então, as geleiras, né, em altas montanhas, como grandes cordilheiras, nos picos mais altos, né, em regiões polares, que tem, então, as massas de gelo, aquela água congelada, né? Elas são compactadas em camadas e são formadas onde o acúmulo de neve é superior ao degelo, né? Então, vai acumulando neve, acumulando gelo. E degelo seria o derretimento, e isso acontece pouco, né? E representam a maior parte da água doce da superfície terrestre. É isso, a gente viu na aula passada naquele gráfico, né? Que 2,5%, né, da água doce estão nas geleiras, somente 0,5% estão no resto aí dos continentes. E aí temos também os rios, né, que são correntes de água que escoam, né, sobre os continentes, modelando o relevo. Então tem sempre lá a nascente do rio, e ele vai escorrendo, percorrendo o continente, né, em vários percursos, até dar de encontro com
um rio maior ou até chegar ao oceano, tá? Nascem nas regiões mais elevadas, como montanhas ou planaltos, e seguem seu curso até lançar as águas em outros rios, ou um lago maior ou um mar. Os rios podem originar-se da água da chuva, de águas subterrâneas, do transbordamento de lagos ou do derretimento de neves e geleiras. Então, existem várias formas de nascentes de rios, né? Temos também, então, a água subterrânea, né? Que são os aquíferos que a gente fala. Parte da água cai sobre o solo, resultante das chuvas, e infiltra na terra até alcançar a camada de rocha impermeável. Tem aqui, tá vendo no desenho, né? Então a água cai, vai descendo, certo? Até chegar aqui nessa parte impermeável. Impermeável porque ela não passa, tá? Camada impermeável e forma assim os aquíferos. Então, entre a camada do solo e a camada impermeável, que é bem extenso, é bem profundo, não é curto, como está aqui no desenho, né, gente? E aí vai se formando grandes lagos, né, embaixo aqui do nosso solo. Então, são as águas da chuva, as águas que vão sendo, né, absorvidas pelo solo, que vão descendo e fazendo aí um grande volume de água no subsolo, tá? Dependendo da profundidade do volume, eles podem ser aproveitados economicamente. Então, eles podem ser perfurados, né, encontrados a água que faz os poços, né, e são canalizadas também essas águas, abastecendo a indústrias e cidades. Então a poluição da água aí é um problema grave e sério, né, na nossa sociedade atual, do mundo inteiro. Diariamente, em muitos locais do litoral brasileiro, as águas oceânicas e continentais recebem esgotos domésticos e industriais. Dejetos de garimpo, principalmente o mercúrio, contamina muito, né, o mercúrio para o garimpo. Agrotóxicos, restos de plásticos e outros materiais, enfim, muito lixo, muita sujeira, né, essas águas recebem. Então a gente já tem pouca água e ainda assim jogamos, né, todo esse lixo contaminando essas águas. O aumento da produção industrial e agrícola gera maior quantidade de resíduos, sujeiras, né, e acelera a deteriorização, aí o estrago, então, da água, né. Água potável de boa qualidade é fundamental para a saúde do ser humano, tanto para o consumo direto como para a produção de alimentos. A gente viu também na aula passada. Apesar disso, ela é um dos meios mais comuns de transmissão de doenças. Por quê? Porque a gente contamina a água, a gente suja a água, automaticamente ela vai ficar contaminada. E se a gente tiver acesso a ela, ela vai nos transmitir doenças, certo? Se a água utilizada no cultivo de alimentos não tiver a qualidade necessária, eles serão infectados, né? E as pessoas que os ingerem poderão ser afetadas por várias doenças. Então, a gente pode ter acesso a essa água não potável, né? Ter acesso a essas doenças até indiretamente através do alimento. Então, a água que foi jogada ali na plantação poderia estar infectada, contaminada, e a gente vai ingerir depois aquele alimento e pegar também algum tipo de doença, né? Então, olha a importância da água potável em qualquer setor, né? Nossa vida. Então, a degradação da qualidade ambiental resulta em atividade direta ou indiretamente para a nossa saúde. Então, prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetam desfavoravelmente a biota, afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lançam matérias, né, ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Então, isso é um excerto, né, aí tirado de livros de política nacional do meio ambiente, né, do Ministério da Saúde e Ambiente, e fala aí que, direto ou indiretamente, a água vai sendo contaminada e vai passando, então, depois para a sociedade.
Olha aí nas imagens, né, como a gente vê a sujeira, né, produtos químicos, óleos, resíduos, muitos materiais diversos que sujam aí os rios, né, gente? Então, aqui é esgoto sendo lançados, né? E aqui é sujeira mesmo que a própria população e as indústrias acabam soltando, né? Os poluentes contribuem para a degradação ambiental das águas oceânicas e continentais, então tanto o oceano como rios, lagos, estão todos eles sendo aí comprometidos, né? E interferem no uso consciente, equilibrado e socialmente aceitável desse recurso. Então, acaba que sendo quase que impossível a gente reutilizar essas águas, utilizar para o consumo, né? Porque por causa da contaminação e da sujeira desses lugares. A poluição das águas tem um grande impacto sobre as espécies, o que diminui a biodiversidade, ou leva à destruição e acelera a escassez da água. Né? Então, a gente precisa cuidar da água, né? Um bem maior que precisa mesmo ser cuidado. Afetando, então, milhares de pessoas que dependem da qualidade da água para garantir o próprio sustento, como as comunidades de pescadores mesmo, né? Imagina, é tanta poluição, é a morte, né, dos peixes, a degradação ali da água, que acaba dificultando muitas pessoas que dependem da pesca, um exemplo, né, de continuar aí uma vida digna, né? Então, olha que uma água interfere em muitos fatores da nossa vida. Bom, aí tem a atividade que vocês vão fazer, né? Da página 139 e 140. Eu selecionei algumas, não vou fazer todas. Anotem aí, se ficar mais fácil para vocês. Vai fazer a questão 2, letra A. Questão 3, letra B. Questão 5 e 6. Certo? Então, precisa preencher a tabela aqui, explicar o que são os mares, explicar o que são lagos, o que são rios, o que são as águas subterrâneas, certo? E aqui vai ter que analisar a imagem, certo? Então, quais as correntes marítimas mostradas no mapa são consideradas quentes? Gente, consideradas quentes estão em vermelho, tá? A gente vai ver aí no mapa, na legenda, né, que estão numa região mais aqui perto da linha do Equador, em que é a região mais quente do planeta, certo? As correntes de ar aqui também são quentes, certo? Então, você vai explicar essa situação aqui das correntes de ar, porque elas são mais quentes, certo? Aqui a análise de imagem também, uma campanha, né, para limpar os mares, né, tirar os plásticos do oceano, evitar então também de jogar, né? Então, uma questão aí, são questões simples sobre a água, beleza? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês, até a próxima aula.